Quando o assunto é desenvolvimento infantil, qual é a importância de um olhar multidisciplinar? Hoje o programa Infância em Foco será sobre isso. Para isso, estarei com especialistas de diversas áreas para a gente conversar sobre desenvolvimento infantil. Então não sai daí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. TV Leme, seu canal da cidade. Olá, está começando mais um programa Infância em Foco. Você aí de casa pode chegar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa pauta de hoje. E vamos conversar sobre um assunto muito importante que todos nós, pais, educadores, cuidadores dos nossos pequenos, devemos sempre ter muita atenção, que é ao desenvolvimento infantil. E quando o assunto é esse, qual que é a importância de ter um olhar multidisciplinar? Ou seja, mais de uma profissionais de diversas áreas acompanhando esse desenvolvimento. Então, para isso, hoje eu estou muito bem acompanhada, a sala está cheia aqui, que eu vou apresentar neste momento as minhas convidadas especiais. Mais uma vez estamos aqui com a Giovana Celotti. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Gi. A Giovana, gente, ela é terapeuta ocupacional. Ao lado dela, nossa queridíssima, também pela segunda vez, Daniele Cruz, supervisora ABA. Bem-vinda novamente, Dani. Obrigada, maravilhoso esse segundo convite. Muito bom. Não, eu convoquei todas elas, tá? E a última que veio está aqui comigo novamente, a Melissa Maciel, ela que é psicóloga infantil. Seja bem-vinda mais uma vez, Mel. Obrigada, boa noite. Sempre bom falar sobre a infância, passar informação. Com certeza, e é muito bom pra gente aqui do outro lado também aprender mais sobre isso. Vocês viram aí de casa que cada uma delas tem a sua área, tem a sua especialidade, mas todas têm uma coisa em comum, que é cuidar das crianças com muito carinho, com um olhar diferenciado e cuidar de todo esse desenvolvimento infantil. E juntas são as fundadoras do Infantílio, uma clínica que é especializada em desenvolvimento. Então eu gostaria de, nesse momento, antes da gente se aprofundar em cada tema, conversar um pouco sobre a especialidade de vocês, sobre esse trabalho tão lindo que vocês fazem. Desde já, meus parabéns. Obrigada. É saber como que surgiu a clínica infantil e com qual propósito, de onde veio essa ideia? Na verdade, assim, nós já nos conhecíamos antes, né? Nós 3 somos de Pirassununga. E cada uma fazia o seu trabalho de uma forma muito individual, né? Todas nós admirávamos o trabalho uma da outra. E aí teve um momento
da vida que a gente se encontrou e falou, vamos montar uma clínica. Chegou a hora, né? Porque uma vivia paquerando a outra. Um dia a gente vai trabalhar junto. Um dia a gente vai trabalhar junta. E aí esse dia chegou, sim, foi de uma forma muito rápida. Foi. Né? Assim, inesperada, né? Que aconteceu. Mas foi a partir disso, assim, da junção das três, assim, da admiração profissional de cada uma pela outra, que foi nascendo Infantile, né? Que o propósito sempre foi, assim, oferecer um serviço de qualidade. E a gente sempre quis um serviço que tivesse equipe, né? Então, TO, supervisora aba, psicóloga, enfim, vários profissionais para ter um olhar ampliado. Perfeito. Então, uma ali marcando a outra, acho que no Exato. Instagram, né? Olha, vai ali com a psicóloga Uma Melissa. indicando a outra. Até que um dia veio essa união. Veio. E meninas, qual que é a importância disso? De ter num único lugar várias profissionais trabalhando. Hoje, a clínica, ela tá com quais profissionais? Quais áreas? Ó, nós temos terapia ocupacional, temos psicóloga infantil, temos a supervisora aba com o serviço em aba, que também consta com a coordenadora aba e os acompanhantes terapêuticos, né? A fonoaudióloga, fisioterapeuta e... Acho que no momento só. No momento... Nutricionista também. Nutricionista... A gente teve, mas não. Atualmente estamos sem. Estamos sem, mas a gente já teve... Esse fazendo serviço, parte. É que eu dei uma olhadinha também. Vocês pensam que são só vocês, as stalkers? Eu também tava dando uma olhadinha e eu vi que falava alguma coisa sobre nutrição. Inclusive, acho que foi uma live, né? Que teve recentemente. Sim, ontem teve uma atividade alimentar. mas foi da outra TO que atende lá com a gente. A gente não então tem foi por mais esse serviço de nutricionista, mas a gente tem a especialista em seletividade alimentar, que é a nossa TO. Isso. Perfeito. E aí, como eu tinha começado, né, a pergunta, mas depois quis saber de cada uma das profissionais, qual que é a importância de ter todas essas áreas reunidas num mesmo lugar? Mara, o que acontece? O nosso maior público, né, ele não tem uma comorbidade só. Então, geralmente, vamos falar do autista. O autista, para ser autista, geralmente, ele tem alguns critérios diagnósticos que estão envolvidos, por exemplo, com fisioterapia e terapia ocupacional. Então, esse prejuízo na parte motora, na parte global motora. Tem também a questão da seletividade alimentar que aparece no TEA. Então, a gente precisa também de uma nutrição, um acompanhamento nesse sentido, né? Por exemplo, para ser autista, tem que ter a dificuldade em interação e comunicação social. Então, fazer uma leitura das emoções. E aí entra a psicologia, né? E temos também aí as questões comportamentais. Na verdade, pra gente em aba, tudo isso que eu falei é comportamento. Então, entra esse serviço dentro da análise do comportamento aplicada. E fora isso, a gente também atende o público com outras síndromes, outros transtornos. Então, quando a criança vai pra gente, a gente tem essa conversa. Então, passa em avaliação com a Melissa, e passa em avaliação com a parte da Giovana, passa comigo. Então, a equipe multi tem esse objetivo de desenvolver globalmente todas as potencialidades e habilidades daquele ser, né? Então, por isso que é muito importante. E a gente olha essa criança de uma forma muito holística, né? Não é uma coisa só. Essa criança tem habilidades sociais, essa criança precisa... Como que é a rotina dela em casa. Então, a gente precisa entender toda a dinâmica da vida dela pra gente ter esse olhar holístico dessa criança, para todas as áreas estarem, se comunicando de uma forma muito efetiva para essa criança. Com foco nisso, né? Perfeito, muito bem explicado. E já tá tudo ali pertinho, né? E tá todo mundo ali, né? Então fica fácil até para as famílias. Vou na clínica e vai fazer TO, faz fono, faz físio, entra em aba. Então, assim, para os pais também é muito mais fácil, né? Facilita a rotina. Fora que vira uma família ali também, né? Sim, e é muito gostoso o ambiente, assim, de trabalho, assim, que a gente tem muita troca, né? Isso é importante. Com certeza. Eu fico imaginando até para as crianças também, porque, assim, começa com uma profissional e criança, todas já tem, assim, aquela timidez no começo, ver uma clínica, pensar, é médico, tem aquele negócio, aquele olhar negativo.
E aí vai lá, faz amizade com a Gi. Aí a Gi precisa encaminhar pra Dani. Isso. Então a Gi já tá ali pra encaminhar com a Dani, já tem alguém da confiança. Então eu fico imaginando esse aconchego, né? Como deve ser muito bom pras crianças também. E quando a gente idealizou a Infantilha, a gente não queria esse ambiente com cara de médico, de medicina, de saúde, que isso as crianças realmente fogem, têm medo. Sim. Então a clínica, ela é um espaço de infância, a gente fala. Porque lá tem brinquedo, tudo é colorido. E né? acolhedor para os pais também, até para os pais também se sentirem num ambiente que seja seguro, né? Para eles confiarem o filho deles nas mãos dos profissionais. Com certeza. E avaliação? Quem que é a profissional? Porque a avaliação é o ponto de partida ali na clínica, é o ponto de entrada? Sim. Sim. A avaliação, ela é feita por área, né? Então, se a criança quer uma avaliação do desenvolvimento, normalmente é o psicólogo que faz ou o analista do comportamento. Mas, às vezes, a criança chega pedindo uma avaliação específica na TO, específica da fala, na fono. Então, aí cada profissional faz a sua, porque os testes são diferentes. Sim. Então, entendi. o teste da TO é a TO que vai aplicar, porque compete a ela, né? O teste da fono, Depende muito da demanda da família. Isso. Como a família vem, chega no primeiro momento. Se é uma demanda que entendi. envolve, né, uma suspeita diagnóstica ou uma questão mais pontual de fala, enfim, né, a família que vai direcionando e aí a gente vai encaminhando para os profissionais dentro da clínica. E aí o diagnóstico em si só vai ser dado para essa criança a partir do momento que ela tiver uma avaliação de todos os profissionais da área, inclusive do médico. O ideal é que esse trabalho seja feito em conjunto. Ah, perfeito. Não é uma avaliação que passou uma vez ali na consulta, Não. já bate o martelo Pelo amor de isso, Deus, e nem pode, nem né? é uma avaliação de 1 hora. Demora Sim. meses pra Demora gente fechar uma muito avaliação tempo. bem fechadinha. Claro, tem criança que você, na primeira sessão, você já sabe quais são as características, mas tem criança que não. Então, assim, né, é importante os testes. Não é à toa que existem testes com pesquisa, né, pra falar uma coisa científica, né? Com certeza. E até mesmo, meninas, assim, eu penso do profissional ter essa sensibilidade para conversar com os pais que já tá nesse momento frágil. Eu vou dar um exemplo. Teve uma amiga minha que falou que ela foi com um profissional. Falei, por que não falou comigo antes? Conheço tanta gente lá do programa, né? Dei um puxão de orelha. Mas aí ela falou assim que foi, juro pra vocês. Eu falei assim, é isso mesmo, sem exagero? Eu olhei no relógio, Mara, 15 minutos, ele pegou, anotou num papel, num receituário, assim, ó, suspeita de TDAH. Nossa. Ó, vai pra uma neuropsicóloga, mas que eu suspeito que tá com TDAH. Mas o que é isso? O que eu tenho que fazer? Não, lá ela vai conversar melhor com você, tá bom? Porque aqui numa consulta de 15 minutos eu não vou conseguir te dar mais detalhes. Nossa, gente, primeiro, meu como Deus. que solta uma bomba dessa em tão pouco tempo e simplesmente encaminha, ó, vai lá, conversa. Imagina até essa mãe conseguir agendar. Assimilar tudo isso. Exatamente. Não, Então, tem que ter todo um acolhimento, né? O nosso trabalho não é feito só com a criança que passa pelos profissionais, é feito também com as famílias. Então, a maioria das nossas famílias, principalmente aquelas crianças que passam dentro da aba, elas têm orientação parental. Então, uma vez por semana, elas passam ou comigo ou com a coordenadora e tem esse momento para discutir. Então, nossa, meu filho não tá dormindo, o que pode ser? O medicamento tá fazendo mal, meu filho tá tendo comportamento de birra, se jogando no chão, tá se batendo, qual é o melhor caminho? Como que eu posso conduzir isso, né? E fora que a gente acaba ali também tendo um momento, além de empatia, de vínculo com essas famílias. A gente acaba se tornando um braço dessa família, porque acaba contando mesmo as frustrações, né? Receber um diagnóstico é muito difícil. Essa mãe passa por um luto, o que a gente falou no outro dia, o luto da expectativa do filho perfeito, né? Então, a partir do momento que se tem um diagnóstico, mesmo que de TDAH, será que meu filho vai ser autônomo? Será que ele vai casar? Será que ele vai ter filho? Qual a profissão, né? A gente tem um caso na clínica, os pais querem saber que profissão essa criança vai seguir. Calma, vamos pensar no agora, vamos trabalhar as potencialidades. Então, a gente também tá lá para dar esse acolhimento para a família. Então, eu acho que é um diferencial também.
Porque aí os pais geralmente vêm com queixas, né? Com aquela angústia ou do peso do diagnóstico que acabou de receber, né? E aí só consegue enxergar as limitações. Porque meu filho não consegue fazer isso, meu filho faz birra, meu filho se joga no chão, meu filho não consegue se socializar na escola. Mas aí o que a gente faz no nosso trabalho, né? Porque assim, a criança, lógico que o trabalho vai ser diretamente com eles, mas o primeiro momento é sempre com a família. E a gente precisa fazer esse acolhimento justamente para isso, né? Pra gente conseguir fazer com que os pais entendam que essa criança tem potencial, por mínimo que seja, né, aparentemente, né, às vezes os pais não conseguem enxergar isso de um primeiro momento, mas ao longo do trajeto, né, e é um processo, não é não são intervenções que do dia para a noite vão fazer milagres, né, e também não é uma receita de bolo, porque cada criança é única, cada criança tem uma demanda, cada família tem uma demanda diferente, então a gente precisa ter esse olhar e dar atenção para isso. Com certeza, meninas, muito bem colocado mesmo, porque realmente os pais nesse momento, eles acredito assim, que eles gostariam de sair de lá até com um guia, um manual, se fosse possível. E vocês acabam sendo o suporte deles, né? Quem eles acabam se apegando para conversar mais abertamente sobre isso também, porque às vezes no começo tem aquele bloqueio até de contar para a família o que está acontecendo, até realmente entender, assimilar tudo o que está acontecendo. Então, isso realmente, assim, é fundamental. Meninas, tenho muito mais perguntas para vocês. A gente está só começando. Eu vou chamar agora os nossos comerciais, mas daqui a pouco a gente já volta. E você aí de casa, não sai daí. Até daqui a pouco. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. TVLM, seu canal da cidade. Estamos de volta nesse nosso bate-papo sobre desenvolvimento infantil e o olhar multidisciplinar quando o assunto é esse. Antes de retomarmos aqui com as nossas profissionais maravilhosas, eu quero dar um recado especial para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Já deu para perceber que a Escola Primeiros Passos é realmente a melhor opção quando o assunto é segurança, desenvolvimento, enquanto as crianças se divertem, que é o que eles realmente gostam. É uma escola que é referência em educação da primeira infância. Escola Primeiros Passos, onde a infância acontece.
E agora sim, meninas, retomando aqui o nosso bate-papo, são tantas dúvidas, gente, que... Gente, é só meia hora mesmo, tem certeza? Porque assim, eu passaria 1 hora aqui tranquilamente. E para deixar ainda mais prático, até para o pessoal de casa entender de uma forma mais dentro ainda da realidade, de uma forma prática, como que funciona o trabalho de vocês, eu gostaria, se vocês se sentirem à vontade nesse momento, claro, a gente não vai expor a criança, mas compartilhar algum case de sucesso do trabalho integrado de vocês, o trabalho em equipe. Nós temos muitos casos, assim, que a gente se orgulha muito, né? Mas um em especial, né, de uma criança que tá fazendo acompanhamento aí já tem um tempo com a gente e ela tá tendo resultados incríveis, assim, em todas as áreas, né? Ela passa na TO, né? Uma criança que tem uma dificuldade motora muito grande, ela tem uma hipotonia importante, ela tem uma dificuldade na escola com relação à motricidade fina, que é o manuseio de objetos pequenos, ou seja, escrever, desenhar. Então, existe uma dificuldade associada também com outras demandas, né? Que ela passa também lá na clínica em outras áreas, como fono, também passa em físio e também passa em aba com as meninas lá na clínica. Então, assim, é uma criança que tá brilhando, né, em todos os sentidos. E também precisa lembrar que é o trabalho de equipe multi, né? E nesse caso, por exemplo, a nossa atuação junto do médico faz muito sentido. Então, essa semana a gente teve uma evolução dessa paciente muito grande, porque a mãe aceitou entrar com a medicação que há tanto tempo era sugerido. Então, a gente teve um avanço muito significativo, tanto na comunicação, na socialização dessa criança. Então, a gente é um caso, assim, que a gente acompanha há muito tempo. Sim. E é muito bonito de ver a evolução. E, principalmente, quando o pai chega pra gente e fala: olha, tô muito feliz com o que aconteceu, porque eu não tinha expectativa, por exemplo, esse é o caso. O que minha filha vai ser quando ela crescer? E hoje a gente já tá conseguindo ter outros olhares, outros prognósticos pro caso. Você trouxe um assunto, assim, bem interessante e delicado ao mesmo tempo, que é essa resistência em entrar com o medicamento. Então, o que eu gostaria de entender melhor com vocês sabem me dizer de onde vem essa resistência? Qual que é a preocupação dos pais em começar o medicamento com as crianças? E qual que é a importância de iniciar o tratamento no quanto antes, né? No tempo certo. A maioria dos medicamentos para o nosso público são medicamentos que agem no neurológico, né? Então, isso já traz um certo incômodo para as famílias. Eu, como mãe, também teria resistência de dar esse medicamento para minha filha. Porém, nos casos que são prescritos, realmente tem significado. E muitos casos têm eficácia. Então, a gente tem, por exemplo, crianças lá que desde os 3 anos tomam ansiolítico. E um ansiolítico de tarja vermelha, tarja preta, né? Então, assim, a gente vê a necessidade e só entra com a medicação quando realmente tudo isso está trazendo prejuízo para a criança ou para a família. Então, não é de início já vai entrar com medicamento. Não, a gente consegue trabalhar isso, vai tentando ganhar habilidades, novas habilidades, até que vê que um ponto que, olha, o medicamento vai atuar na memória, vai atuar no engajamento, na atenção, ou vai atuar na ansiedade. Então, em muitos casos, né, é necessário entrar com o uso do medicamento, sim. Eu acho importante entender que as crianças, elas têm janelas do desenvolvimento. Então, a fase da infância é o momento que o ser humano mais aprende. Então, é nesse momento que precisa ter intervenção. Por isso que nesse momento que tem que ter todos os profissionais, tem que ter avaliação e, se necessário, o medicamento. É nesse momento que ela vai aprender mais. Se acontece de deixar mais espaçado para adolescência ou para vida adulta, acaba que essa pessoa que está ali em desenvolvimento pode perder algumas partes do desenvolvimento e ficar em atraso. Ela pode ter prejuízo que vai se arrastar até a vida adulta dela. Isso.
Entendi. Sempre pensando ali no bem-estar, qualidade de vida das crianças. É por isso que eu queria entender um pouco mais e trazer esse olhar, né? Essa importância para isso. E, Mel, já aproveitando aqui o nosso bate-papo também, tem uma questão que, assim, as crianças, fazer essa pergunta especialmente para você, né? Na Sim. sua área de psicologia, as crianças, com o tempo, elas vão percebendo que são diferentes, né? Elas acabam vendo isso. E os pais têm um papel importante também de ter uma comunicação com essas crianças, de ir explicando para eles, né, como que sobre se é autista, se tem qualquer outro tipo de atraso no desenvolvimento também, se for o caso, deles entenderem, né, identificar. E como que funciona essa comunicação? O que você orienta para os pais para eles já irem conversando com as crianças? Eu acredito que isso tem a ver com autoconhecimento. Então, a criança, ela se percebe diferente. Não só quando tem um diagnóstico. Qualquer coisa, qualquer diferença, a pessoa percebe. Então, quando você chega nessa criança e fala, olha, essas são suas dificuldades, essas são suas facilidades, sua vida pode ser assim, sua vida pode ser de outro jeito. Conforme você enxerga, a criança até dá um alívio. Porque, era por isso que eu fazia tal coisa. É por isso que eu tinha tal comportamento. Então, você ajuda a criança a enfrentar aquilo. Eu tentei. Desconcertei, desculpa. Imagina. Então, você ajuda a criança a enfrentar aquilo a partir do momento que você nomeia, que você ajuda ela a nomear as emoções, o que ela sente, os comportamentos que ela tem. Você ajuda ela a nomear e aí ela compreende melhor. E muitas vezes os pais têm medo, né, Mel? De fazer essa revelação, né? De falar pro filho a comorbidade que ele tem, o diagnóstico que ele tem. Só que na maioria das vezes a gente tem sucesso. E é justamente isso, porque é autoconhecimento. Então eu me reconheço, né? Eu sou autista, então eu até recebi um áudio de um pacientinho que ele estava muito feliz. Então quer dizer, tia, que tudo que eu vi até hoje, todas as dificuldades que eu tive até hoje é porque eu sou autista. Então agora eu sei o que fazer, eu sei como agir. E é isso, então muitas vezes os pais têm esse receio, têm medo, né, de como a criança vai agir diante do diagnóstico e tem nos surpreendido aí. E é interessante até mesmo assim, para eles, às vezes, conversarem com uma outra criança, né? Porque talvez outra criança vai lá e faz uma brincadeira sem graça e ele tendo esse autoconhecimento, ele se defende, fala assim, calma, tenha paciência comigo, eu sou autista. E já começa a educar as outras crianças também, né? Sim, a entender, até, você é autista? O que é isso? Então, olha como muda, né? Através do olhar da criança. E eu imagino mesmo que também os pais sempre falando assim, não, fica tranquilo, você é normal, você é igual às outras crianças. Isso vai mexer, né? Porque eu imagino que a criança fica, mas tem alguma coisa diferente, eu não me sinto igual às outras crianças. Acaba dando mais confusão, não é? Me corrijam se eu estiver enganada. E meninas, eu quero saber de vocês, do olhar profissional, do olhar de vocês na sociedade também, como que vocês têm encarado a inclusão das crianças que precisam, né, principalmente a área da Mel também, que fala muito aborda muito sobre habilidades sociais, né, Mel? Como que tá hoje a inclusão? A gente ainda tá muito longe, tá mais perto de conseguir essa conquista? Sim, é um desafio enorme, né, pra gente. Olha, eu acho que a inclusão tá muito longe, não só para as crianças, de qualquer depressão, ansiedade, transtornos do desenvolvimento. A inclusão, na verdade, tem a ver com empatia, e as pessoas não têm empatia. Elas veem o próprio umbigo, não quer ver o total, né? E aí entra as habilidades sociais, que na verdade não é só nas crianças que estão em desenvolvimento ou que tem algum transtorno que falta. Habilidades sociais faltam em muitos adultos. Sim. Então... E a falta de preparo também, né? Dos ambientes, né? Das pessoas. Então, assim, a gente vê um déficit muito grande
em escolas, né, onde a gente está mais inserida, né, dentro desse contexto, assim, uma dificuldade muito grande para inserir uma criança, por exemplo, com autismo ou qualquer outro tipo de diagnóstico, uma situação muito limitante, né, principalmente questões de ambiente, né, que não tem acessibilidade para uma Exatamente. criança, por exemplo, com uma cadeira de rodas, frequentar uma sala de aula, né? Ou às vezes tem as adaptações físicas, né? Mas não tem as adaptações cognitivas também. pedagógicas. E aí a criança fica lá. E é muito bonito no papel, né? A inclusão, eu acho que a gente está ainda muito longe de se chegar numa inclusão efetiva. Por um exemplo, a gente fala muito de pessoas esquizofrênicas, pessoas autistas nível 3. Você vê essas pessoas na rua? Com que frequência? Você vê essas pessoas na escola? Com que frequência? Então é muito difícil. E quantas pessoas, né, que têm essa condição que a gente sabe que existe? Só que eles ainda estão frequentando escolas especiais, ou eles estão em casa porque a família vê que a sociedade não tem condições de receber, de dar papel ativo para essas pessoas na sociedade. E eu queria enfatizar também no que a Gi trouxe antes, né, na potencialidade. Então, por exemplo, eu tenho paciente nível 3, não fala, né, não é verbal, tem um tanto de deficiência intelectual, porém escuta música clássica pelo YouTube e consegue reproduzir num tecladinho ali de maneira perfeita. Então, a gente começar também a olhar as potencialidades das pessoas com deficiência. Então, não é porque ele é deficiente que ele não pode ter o papel ativo dele na sociedade. Então, é o ambiente que tem que mudar. O ambiente que eu falo é físico mesmo e emocional, né? E a posição das pessoas serem mais empáticas. Então, a gente vê caixa de supermercado, mas será que a pessoa com síndrome de Down só consegue ser caixa de supermercado? Será que ela não consegue ter outras profissões? Perfeito, muito bem colocado, meninos. E é isso mesmo, né? Pra gente ver o papel fundamental que não só os ambientes escolares e qualquer outro ambiente que seja precisa ter, né, essa adaptação, como nós também, né? Convido todos para olhar para dentro de si, porque às vezes a gente conversando fala assim, não, mas eu aceito, mas eu acolho. Será que na prática realmente isso acontece? Então convido todos agora também para fazer essa reflexão. E por último, já encerrando, olha como passa rápido, né? Sim. Tem que ter parte 2. Tem Eu mesmo. sou a favor de parte 2. Eu também. Para encerrar com chave de ouro esse programa tão rico, eu gostaria que vocês dessem um recado final para o pessoal de casa que está nos assistindo, que geralmente são pais, educadores e cuidadores das nossas crianças, público maior aí, criança da primeira infância, os avós que sempre me vê na rua, fala que assiste o programa, que acompanha. Meu muito obrigada desde já. Então agora vai um recado dessas especialistas aqui para vocês aí de casa. Eu fico com a questão das potencialidades, né? Eu acredito muito no que a Temple Grandin falava, que é uma zootecnista autista. Os primeiros estudos autísticos foram no cérebro dela. E ela fala que a gente tem muita... depois do diagnóstico, a gente olha muito os prejuízos, né? O que aquela criança tem de prejuízo, o que tem de dificuldade, mas a gente precisa começar a olhar para as qualidades, para as potencialidades. Então, de repente, com uma equipe especializada, uma equipe multi, essa família vai achar o que essa criança tem de potencialidade. Então, na TO, né, de repente, vai fazer um bolo, percebe que essa criança é muito boa ali, então vai, né, ter uma profissão futuramente, ou toca música, ou faz maquiagem bonita. Então, assim, todo mundo tem potencialidade. Eu acho que é o caminho, é o enxergar que a gente tem que ir atrás. Realmente, assim, mudar um pouco o olhar das limitações e realmente enxergar potencial. E, assim, e realmente se orgulhar do filho de vocês, né? Porque todas as crianças trazem motivo para se orgulharem, né? Independente de qualquer condição de saúde, qualquer diagnóstico, né? Porque a gente não foca em diagnóstico, nós focamos em habilidades. Então, a gente precisa estabelecer muito bem isso. E assim, na parte da psicologia, eu sempre gosto de trazer para as mães. Aceite
as dificuldades do seu filho. Não queira fazer uma corrida contra o tempo para ele adquirir habilidades e se tornar uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade na escola, que não tenha nenhuma dificuldade em habilidades sociais, porque todos nós temos. Mesmo pessoas que não têm diagnóstico, mesmo pessoas que são típicas, né? Elas têm dificuldades. Elas têm ansiedade, elas têm dificuldades em habilidades sociais, dificuldade de impulsividade, enfim. Então, assim, não olha só o diagnóstico. Às vezes tem algum comportamento que está acontecendo que não é só daquele diagnóstico. É um ser humano que está tendo desenvolvimento e vai ter todas as emoções. Perfeito. E eu finalizo agradecendo a cada uma de vocês por terem aceito mais uma vez o convite. Já quero sempre, tá? Vai ter outras vezes também. Vai demorar um pouquinho agora, porque senão só vai dar vocês no programa, tá? Mas muito obrigada mais uma vez, viu, meninas? Obrigada a gente você. agradece. E para vocês aí de casa, eu convido a todos para acompanharem esse trabalho incrível. Eu tenho certeza que ficaram curiosos para conhecerem a clínica. Vai aparecer aqui embaixo o @ da Clínica Infantile e vocês vão ver o que espera nessa página. Vejo vocês no próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.